por gentileza, me traga o meu roteiro. Ainda a Fernanda falou, eu não lembro exatamente o que ela falou. Ela desceu embaixo. Eu falei, vou levar o roteiro. Vou levar. Aí ela me trouxe uma folha com o meu roteiro de endereços, mas todo o planograma, os meus roteiros impressos que estavam lá não vieram juntos. Na verdade, Henrique, quando você ligou e pediu a lista de endereços que você não tava, e eu pensei no momento, poxa, como ele não tá com a lista de endereços, uma vez que o objetivo dele é entregar no endereço XPTO. Eu imprimi 2 vias e entreguei. Uma pra você e uma pra dupla do interior. Ainda o Hugo fez assim pra mim. Mas, Fernanda, eu já tenho isso, irmão. E eu reforcei. Eu falei, não, tudo bem. 3 vezes. Com você de o Henrique novo. ficou bravo comigo, tá? Já Daí, sei, porque eu reforcei. aconteceu? Não esqueçam os documentos, são esses documentos. Eu reforcei 3 vezes como se fosse criança. Mas eu não terminei ainda. Inclusive, ele ficou chateado de eu estar reforçando que eu tava sendo exaustiva. Aliás, só uma coisinha rápida, só uma pitadinha a mais. Você parece que era o homem que conhecia a Baixada Santista. Não, o que acontece? Você escolheu ir pra lá porque conhecia. Eu parti do seguinte princípio, dos pontos mais longe para a cidade. Peraí, dos pontos mais longe para a cidade significa o quê? Vamos escolher primeiro os pontos mais longe? Não. Vamos escolher São Paulo, é isso? Exato, vamos começar de fora. De feriado, numa sexta-feira, você prefere circular em São Paulo? Não, eu falei o contrário, eu falei, vamos para os pontos mais longe e trazemos para São Paulo. Exatamente. Só que São Paulo ia cair numa sexta-feira, véspera de feriado, você ia ficar 800 horas como ficou no trânsito. Não, pelo contrário, Roberto, nós fizemos 8 entregas em 5 horas. Pelo contrário. Praia, sexta-feira não tem ninguém ainda. Nós fizemos 8 entregas em 5 horas. Ninguém está sexta-feira de dia na praia, todos trabalham. Vocês foram primeiro para São Paulo? Ou não? Nós fizemos primeiro dia São Paulo. O Henrique está certo de que em logística sempre você deve ir para o lugar mais longe e depois para o lugar mais perto. Mas é claro que essa análise tem que ser variáveis, você tem que considerar. Em função das circunstâncias. A decisão me parece um pouco equivocada. Poderiam ter sofrido ainda mais ficando nessa cidade. Quanto foi o trânsito em São Paulo naquela sexta-feira? 212 ou 222 quilômetros foi 227? O recorde de trânsito do ano em São Paulo. Quer dizer, e vocês conseguiram com a van de vocês circular absolutamente livre, tranquilo? Não é livre, mas eu acho que o roteiro como foi montado, Roberto, a partir de São Paulo, Roberto, eu acho que deu certo. Deu certo. Verdade, mas eu pelo menos tinha dado uma outra ideia no dia do planejamento. Eu dei exatamente essa ideia. Eu falei, vamos fazer São Paulo primeiro, na quinta-feira, e depois na sexta-feira nós vamos pro litoral. Aí eles falaram, não, mas vai ser trânsito. Eu falei, vai ser trânsito, exatamente, nós vamos estar no contrafluxo. Eu acho que seria mais inteligente ser assim. E aí não quiseram aceitar. Não, aí a votação foi por votaram, a maioria votou pelo outro caminho. Nós fizemos 3 roteiros diferentes. E aí fizemos uma votação em grupo para ver qual seria o roteiro a ser seguido, que foi o roteiro 2. Houveram problemas de ordem logística interna de operacionalização que nos tiraram algumas horas. Por exemplo, mudar a roteirização de quarta à noite para quinta-feira, o que fez com que perdêssemos 3 horas. Pronto, já muda, já... Na verdade, pela questão foi crucial. Mas, gente, tá todo mundo concordando com isso. Eu queria entender o seguinte, vocês acabam de comentar coisas que... Vocês deveriam ter feito. Mereceria demissão por justa causa coletiva, ou seja, mudaram o plano no dia seguinte, depois de ter feito o plano, incluíram uma cidade que depois acabaram não indo. Eu queria entender, então, assim, esse nós, que é muito bom na democracia, o que acontece? Quem é o responsável? Vamos só somar um pouco mais. Quando vocês esqueceram de pagar o pedágio dos carros de trás de vocês, isso você esqueceu? Isso também perdeu preciosos momentos? Ou teve que voltar para lá? Perdemos. O retorno era bem próximo. Mas perdemos tempo. Minutos ali, mas perdemos. Perdendo tempo. E quando vocês passaram no farol vermelho, quem que fez isso? Eu que passei no farol vermelho. Você passou no farol vermelho, teria ganho a prova que são 4 mil pontos. Eu gostaria só de falar dessa questão. Não, só adicionando a sua lista. O que eu queria comentar é o seguinte... Parece uma lista de lavanderia. É muito gozado como depois da prova, primeiro, vocês chegam a uma conclusão. Normalmente a gente fica indignado quando a gente chega a uma conclusão do que deveria ter feito e não fez. E nesse grupo, há uma aceitação tácita, implícita. Não, é realmente se eu for naquela sala de reunião e reconhecer os erros, então eu posso esquecer o assunto. Na verdade... Porque, assim, vocês tinham que estar indignados, todos, de falar assim, como eu fui um imbecil de fazer isto? Por que eu estou dizendo isso? Eu não sinto ênfase nem no erro aceito. A gente já fez muito isso. Bom, exatamente, porque é um absurdo. Isso aconteceu. Já foi envergonhado o suficiente com isso. Isso, mas a gente por exemplo, parece que aqui... Não, muito pelo contrário. Vou usar o exemplo do farol vermelho, que não foi nem pra ganhar tempo. Muito pelo contrário. Tava procurando o nome da rua e eu passei no farol. Eu encostei na hora à direita, coloquei a mão na cabeça e eu não acredito que eu cometi um erro tão primário. E ainda ele fez assim, calma, Fernanda, tudo bem, né, Henrique? Você falou,
Eu ainda te falei, você acabou de passar no farol vermelho. Eu falei, você perdeu a prova por causa disso. Não, eu avisei pra ela. Falei, você acabou de passar no farol vermelho. Aí parou em seguida. Parei em seguida. Então, já você virou pra mim e falou assim, Fernanda, agora a gente vai ter que não tem que fazer, e resolver as outras questões. Parou, o que adiantou parar? Esperar a doblô de cargas. E fiquei exatamente... porque a doblô parou no farol. Exatamente. E fiquei como o Walter colocou. Posso falar a palavra? Como eu sou uma imbecil. Eu queria saber o seguinte, o Henrique, por exemplo, ele fez provavelmente a rota do litoral, que era quem conhecia mais. Em São Paulo. Você deixou de fazer Praia Grande, que valia 2.500, Santo André 1.500, para fazer São Paulo, que cada ponto valia 1.200. É aí que eu vou explicar. Uma das coisas que eu falei com a Patrícia até no hotel, eu falei assim, Patrícia, eu não sou de um cara democrático no ponto dos roteiros. Eu faria outra coisa, porque é uma responsabilidade muito grande da líder assumir uma encrenca dessa. Então, eu coloquei, todos são testemunhos, eu falei, primeiro vai para São José do Rio Preto e volte buscando o restante. Foi essa a minha sugestão. Este roteiro entrou em discussão e em votação. Mas eu coloquei essa situação. Que é um estilo seu de liderança. Exatamente. Eu não estou discutindo... Em não ser mais democrático. Exatamente. A verdade é, vocês cometeram uma sucessão de equívocos. Né? Que juntos deram a sensação de que era um cego guiado por um cachorro louco. Essa foi a sensação que a gente, olhando de fora, teve. Vocês, como equipe, trabalhavam todos fazendo a mesma coisa. E vocês perderam muito tempo e saíram 1h da tarde por um monte de outras razões, mas principalmente por isso. E ainda algumas complicações a mais, só para deixar tudo mais saboroso ainda, a Patrícia gripada não quis sair da base. Não é que eu não quis sair. Negou-se a participar da entrega. De jeito nenhum. Não negou? Nunca. Ela estava com muita febre e eu falei, eu passei a noite inteira com febre. Andréia negou-se a dirigir porque não sabe dirigir carro de carga que não enxerga para trás. Não, também não foi isso. Também não foi. Não foi. Agora vamos dizer que o Henrique também quis dirigir apesar de não ter carta. Não, isso não. Qual a informação vai ser correta? Porque ou eu coloco aqui, o relatório de vocês também, vou te contar. Eu não quero chamar atenção para mim. Ninguém se negou. A Patrícia chegou e falou, se você quiser eu vou, só que ela estava com muita febre baixada. O que eu falei pra Fernanda foi o seguinte, eu posso até ir, mas é uma rota que a gente vai parar em muitos momentos, eu não tenho segurança em volante pra fazer manobra, principalmente um carro que eu vou estar conhecendo na hora. É evidente que você está dizendo pra nós o seguinte, eu não me neguei, eu só disse pra ela que eu não tenho segurança, que se eu sair eu vou bater. Eu ia dar atrás, era a rota mais importante. Eu não estou discutindo isso, o que eu estou discutindo é o seguinte, quando a gente faz um relatório, a gente resume o que vocês falam durante uma hora. A verdade é uma insanidade a líder sair do quartel-general e ir pro fronte de batalha, a não ser que alguém se faz de morta, desmaia ou diz... Não, ou no caso de febre, que a gente concorda. No seu caso, não. Eu não estou dizendo ela, eu estou dizendo a André. Dirigir uma doblô não é um caminhão. André não se negou, simplesmente disse que não tinha coragem. Muitas paradas, isso ia gerar atraso. Tinha que ser alguém que tivesse extrema habilidade de fazer isso. Frente a isso, eu tive que ir para campo para poder... É isso, aí perde-se. Né? Mas você tem que estar o tempo todo ali lidando com vários fatores e todas as decisões que você tem que tomar e cuidando da outra equipe que está no interior. Exatamente. E você não tem que estar preocupado, então é difícil. Bom, dando continuidade então à nossa sala, vamos à nossa líder, quem deve vir para essa sala depois. Algumas coisas eu prefiro deixar para falar na próxima parte, que eu acho que é até mais próprio do que falar aqui com os demais. Mas em relação a todas as questões ocorridas, outras questões também aventadas e as penalidades, eu vejo nesse momento que deveriam fazer parte da segunda parte da sala, tanto o Hugo quanto o Ricardo. Então, não só pelas coisas aqui aventadas, mas por tudo que eu vi nessa sala, a minha opinião e a minha decisão é que eu vou trazer todo mundo para a segunda parte da sala. Eu não vejo aqui ninguém se destacando tão negativamente que mereça estar menos do que o outro aqui na sala. Posso estar cometendo uma pequena injustiça com uma ou outra pessoa que de repente foi melhor e comprometeu menos. Mas eu acho que essa discussão pode continuar na próxima etapa, todos podem me aguardar lá fora e já eu chamo vocês. Bom, eu não tinha outra alternativa do que trazer todos para essa sala. Eu sei que eu complico um pouco a vida de vocês, porque agora vocês têm 6 alternativas para tomar uma decisão. Vamos começar com a nossa estreante. Quem que eu devo demitir hoje? O lugar do líder era no saque, justamente para que ele pudesse tomar as decisões no momento exato. Então, assim, na verdade, ela deixou o saque no primeiro dia, ela ficou, mas no segundo, que foi o dia fundamental, foi o dia da virada. Foi quando ela foi dirigir. Foi o dia que ela foi dirigir. Então, ela não estava presente nas tomadas de decisões. A líder... Seu voto vai para a líder. Nesse caso, sim. Walter Longo? Roberto, uma líder que não soube planejar, errou a carga trocando as doblôs, o que acarretou atrás e calculou mal o tempo. Não soube resolver, não soube mandar.
aceitou ir dirigir, virar motorista, quando na verdade tinha que estar na torre de controle. Não soube ficar atento aos detalhes, né? E não soube respeitar as leis, ainda passando por um sinal vermelho. Então, eu acho que dessa vez a Fernanda, que é uma pessoa que eu gosto muito, eu acho uma boa profissional, ela confundiu pressa com correria e ação com movimento. Por isso meu voto vai para ela. Então vamos chamá-los. Márcia, por favor, peça que eles entrem. Por favor, vocês já podem se dirigir à sala de reunião.